regime de trabalho, entre outras coisas. Ou seja, ele não está seguindo ali ou minimamente respondendo a esses anseios e a galera está incomodada com isso. É o que diz o Sindicato dos Trabalhadores do IBGE. Pedro Venceslau trazendo. Você vê que interessante, a gente compartilha a notícia com vocês e o Pedro e todo conhecimento jornalístico ambientam ainda mais tudo isso para a gente. Obrigada, Pedro. Mas quer saber polêmica mesmo? É o horário de verão, minha gente. Essa coisa de tem gente que gosta, tem gente que detesta, que de maneira alguma teria de voltar. Bom, pelo jeito, o retorno do horário de verão pode ficar para 2025. Vai vendo. Segundo uma apuração aqui da nossa analista Renata Varandas, a avaliação de fontes, ou seja, de pessoas do Operador Nacional do Sistema, ONS, é que não teria grandes prejuízos este ano a gente não ter o horário de verão. Isso porque um estudo do ONS diz que dá para encontrar medidas paliativas que garantiriam o abastecimento do setor elétrico neste ano. Já ano que vem, o estudo mostra que será importante que seja de fato adotado o horário de verão, porque aí sim existe um risco de apagão. Quem é que decide isso? Se volta, se não volta? Todo mundo pode achar o que quiser, mas quem bate o martelo para isso é o presidente da República. Ele prometeu que a decisão será técnica e sem paixões políticas, porque é um assunto que divide e muito as opiniões. E além dos impactos sobre a economia de energia, o horário de verão pode afetar, não sei se você sabia disso, de diferentes maneiras a nossa saúde mental. Pois é, por isso a gente conversa agora com o psiquiatra Arthur Guerra. Doutor, obrigada pela gentileza, hein, de estar aqui conosco, porque esse assunto, olha, depois da uva passa, do arroz no Natal, esse assunto do horário de verão divide as famílias. Mas para além de gostarmos ou não, existe algum grande problema nessa mudança de 1 hora para o nosso corpo, para a nossa cabeça? Olha, sem trocadilho, esse assunto tira o nosso sono. Mexe com todo mundo. De cada 10 pessoas, 10%, deve ter um problema em relação ao horário de verão. Por quê? Porque todos nós somos regidos por uma coisa, há milhares de anos funciona assim, que chama ritmo circadiano. Ritmo circadiano. Esse ritmo, ele combina a nossa situação durante o dia e a noite. Ao tirar 1 hora da nossa noite ou ao estender na volta, é provável que algumas pessoas tenham ou um problema de insônia ou um sono todo picotado. O sono que não é um sono repousante. No dia seguinte, essa pessoa, com muita certeza, vai ter uma irritabilidade, às vezes uma ansiedade, uma situação de menor produtividade, porque teve uma noite mal dormida. Isso acontece. O que o nosso corpo faz é uma adaptação progressiva disso. Tá. Se as pessoas puderem, em vez de ficar 1 hora, dormir menos 15 minutos, depois menos 30 minutos, para depois ficar menos 1 hora, essa adaptação seria mais, entre aspas, natural. E, doutor, existe um tempo, porque o horário de verão dura ali, às vezes 3 meses, às vezes 4 meses. O nosso corpo demora a se adaptar, porque como é um tempo, eu não sei se é considerado para psiquiatria curto ou longo esse tempo, porque quando adapta, quando vê, já muda de novo o horário de novo, aí você tem de entrar novamente nesse ciclo. A gente demora geralmente quanto tempo para se adaptar com essa perda de 1 hora de sono, por exemplo? O problema está um pouquinho mais embaixo. O problema é o seguinte, entre nós, você, eu, os nossos ouvintes, quem não tem problemas com sono? Nossa quem Senhora. Quem que pode falar, mas, desculpa, eu durmo muito bem, mesmo nessa situação de ansiedade pelas eleições, ou violência, ou às vezes falta de dinheiro, perda do emprego, sei lá, alguma doença, o meu sono é tranquilo. Não é assim. Os nossos sonos, deixa eu fazer uma confissão, o meu também, não é porque eu sou médico que eu estou excluído disso, ele tem dificuldades. Às vezes tem gente que tem uma insônia inicial, vai para a cama e fica, a gente fala assim, fica fritando, vai de um lado, vai para outro, e não vem o sono. É horrível. Não vem e tal. Outras pessoas têm aquilo que nós chamamos de uma insônia terminal. Ela tem que acordar às 6 horas, ela acorda às 4 horas, com os olhos estatelados. Não consegue pegar no sono mais. Isso vai dar dificuldades para ela durante o dia. Ou até aquelas pessoas que têm um sono todo picotado. Acorda de hora em hora, acorda e dorme, acorda e dorme, acorda e dorme. O que muitas pessoas fazem?
vão usar artifícios, como, por exemplo, medicamentos que muitas vezes causam dependência, então precisamos tomar cuidado, ou vão usar bebidas alcoólicas para tentar melhorar o sono. Isso não ajuda. Nesse cenário que já é difícil, quando entra um fator a mais, que é você tirar uma hora do sono, aquilo que já era ruim fica pior ainda. Cada pessoa responde de forma diferente. Eu conheço pessoas, amigos meus, que não têm dificuldade com o horário de verão, ou não tinham dificuldade no passado, né? Tanto faz, uma hora menos, uma hora mais, a pessoa vai se adaptar do mesmo jeito. Em geral, o dia rende mais, porque a pessoa fica mais exposta à luz solar, então ela tem mais efeitos no que nós chamamos melatonina, e aí ela consegue, então, produzir mais, às vezes fazer exercícios e viver melhor, tal. Ao contrário, quando tira esse horário, a pessoa às vezes fica um pouco mais depressiva, um pouco mais triste. Então, se a pessoa fica um pouco mais depressiva, um pouco mais triste, então vou chegar aqui no campo de quem vive eventualmente uma condição de depressão, seja ela mais longa ou transitória e tudo mais. Então, o horário de verão pode deixar ainda mais sensível? Essa pessoa pode piorar? O senhor vê isso no consultório? Eu vejo isso no consultório, a gente não usa o termo sensível, a gente usa o termo, a pessoa fica mais vulnerável. Então, ela está com um quadro um quadro depressivo, crônico, antigo, ela está com o quadro estabilizado, as coisas estão indo bem, entra o horário de verão e para o número, é verdade que é um número pequeno, mas quem sofre é 1 em 10. Mas se aquela pessoa é a número 1 aí, para ela é tudo na vida dela. Ela fica mais vulnerável. Aquilo que estava estabilizado começa a dar uma turbulência, começa a dar uma instabilização, uma desestabilização, e aí a pessoa pode voltar a ter o quadro depressivo. O que a gente faz? Nós já nos antecipamos com uma postura preventiva. Essa pessoa tem essa dificuldade, vamos aumentar um pouquinho mais o remédio, vamos pedir para que ela faça um pouquinho mais de exercícios, vamos pedir para que ela fique longe das telas, celular, tablet, computador, televisão. Vamos pedir para que ela não use bebidas alcoólicas ao menos 4 horas antes de ir para a cama. Isso tudo são posturas, digamos assim, preventivas. O que eu peço ainda para os meus pacientes que têm essa dificuldade, que são mais vulneráveis, então? Toma um banho morno antes de ir para a cama. Coloca, se der, um lençol limpo, um pijama limpinho também. Você vai ver que o seu sono fica melhor. Até vale aquele, inclusive, um histórico antigo, o leite morno da vovó. Às vezes um pouquinho de leite morno ajuda a fazer o sono um pouquinho melhor também. Doutor, só para a gente poder encerrar aqui a conversa, alguma faixa etária sofre mais? Os nenéns, as crianças, adolescentes, os idosos? Tem alguém que sofre mais ou, de maneira geral, todo mundo é afetado? Os idosos sofrem mais. Os idosos sofrem mais. As crianças sofrem menos. Os idosos sofrem mais porque eles têm um menor poder de adaptação. Isso para tudo. Porque como o organismo, os músculos, os órgãos já estão um pouco mais cansados, o cérebro também. Então, quando entra um fator que nós chamamos, entre aspas, um fator confundidor, um fator que vai atrapalhar aquela estabilidade, o mais idoso, se não tiver outras ferramentas, como, às vezes, exercícios, convívio social, amigos, se não tiver um quadro, por exemplo, para depressão, ansiedade, insônia controlados, ele fica mais vulnerável a ter uma dificuldade maior. Por isso que é um sério problema de saúde pública. O presidente Lula deve pensar, eu não sou contra, mas deve pensar 2 vezes para que ele também não perca o sono. Arthur Guerra, psiquiatra. Nossa, doutor, muito obrigada pela gentileza e por nos ajudar a ampliar ainda mais o nosso olhar para além de gostamos ou não do assunto.